Paz do Senhor, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a Tiana tá aqui para deixar uma palavra ao coração de vocês, para o crescimento espiritual de cada um, amém? Então, o nosso tema hoje é as misericórdias de Deus. E o versículo para decorar é Mateus 5:7, que fala assim, ó: Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? O que é misericórdia? Alguém sabe? É perdão. Você saber perdoar alguém. Você ajudar mesmo aquelas pessoas que não merecem. Isso é misericórdia. Amém? É você ter o coração quebrantado. Você consegue perdoar ofensas que as pessoas te fazem. Mesmo que aquela pessoa não mereça, você acaba perdoando. Amém? Isso é misericórdia. E quando a gente tem misericórdia das pessoas, a gente se compadece delas, assim também Deus vai se compadecer de nós. Amém? Aquele que não sabe perdoar, por isso o Pai Nosso fala: perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoo aquele que me tem ofendido. Por isso que quando a gente vai orar o Pai Nosso, a gente tem que prestar bastante atenção e perceber se a gente realmente está perdoando as pessoas para que a gente possa orar o Pai Nosso. Porque se você ora, Senhor, perdoa-me como eu estou perdoando. E se você não está perdoando, então Deus não vai te perdoar. Então, por isso que a gente tem que prestar muita atenção em tudo que a gente fala. Amém? Eu quero deixar uma palavra para vocês que está lá no livro de Jonas. Eu quero falar um pouquinho sobre Jonas com vocês. Jonas é um profeta, né? E o livro dele tem 4 capítulos. A história de Jonas, ele recebe um chamado, ele recebe uma ordem de Deus para que ele vá para a cidade de Nínive e pregue o arrependimento naquele lugar, naquela cidade. Só que Jonas, ele simplesmente vai para Jope, pega um barco, ele não vai para Nínive, ele pega para outro sentido, para outro lado, ele vai para Tarsis. Mas vocês conhecem a história, ele acaba sendo lançado, né, no mar, e aí vem um grande peixe, engole, e ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele se arrepende de ter desobedecido a Deus, e Deus, com a sua infinita misericórdia, e Deus perdoa ele e dá a segunda chance para que ele vá levar a palavra dele para a cidade de Nínive. E então, Jonas é lançado pelo peixe, é vomitado pelo peixe, e ele cai lá na cidade de Nínive. Então, a palavra de Deus conta que aquela cidade era uma cidade longa, era uma cidade, assim, difícil de correr nela, de andar nela, porque ela era bem longa. Demorava 3 dias. E Jonas percorreu aquela cidade em apenas 1 dia. Então, imagine vocês, com certeza ele foi correndo, porque ele não queria que ninguém ouvisse direito, talvez, a pregação que ele estava levando. Mas Jonas senta-se num lugar e, de repente, aquele sol começa a bater na cabeça de Jonas ali, e Deus faz com que nasça uma árvore, e aquela árvore nasce, e aí Jonas dá graça porque tem sombra na sua cabeça. De repente Deus manda um bicho comer aquela árvore, morder aquela árvore, e aquela árvore morre, ela seca e morre. No mesmo dia ela nasce, no mesmo dia ela seca e morre. E Jonas fica com dó daquela planta. E Deus fala assim para ele: Jonas, você tem dó dessa planta que nem foi você que criou. E não se compadece daqueles que fui eu que criei. Então a gente começa a perceber. No capítulo 4 de Jonas, você começa a entender o porquê que Jonas desobedeceu a Deus. Não era porque ele era rebelde, não. É porque ele não tinha misericórdia daquele povo de Nínive. Ele não queria que aquele povo de Nínive fosse perdoado pelas maldades que eles cometiam. Então ele fala assim para Deus. Lá no capítulo 4 fala-se sobre o descontentamento de Jonas. E fala assim, ó, a partir do versículo 2. E orou o Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal.
Olha, Jonas está falando aqui o real motivo pelo qual ele não queria ir para a cidade de Nínive. Ele sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia que Deus era benigno e que Deus iria perdoar aquele povo, se aquele povo se arrependesse de todo o coração. E Jonas, na verdade, não queria que ele tivesse nem a chance de ter o arrependimento. Mas Deus, como ele é grande em misericórdia, ele então dá essa oportunidade para aquele povo, mesmo Jonas passando correndo naquela cidade. Deus faz com que eles ouçam a palavra. E Deus dá a chance do arrependimento a eles. E eles se arrependem, se convertem de todo o coração, se voltam a Deus. E aí o Senhor os perdoa e dá uma nova chance para eles. Então, muitas vezes, nós ficamos na posição de Jonas. Às vezes existem pessoas na nossa vida, no nosso caminho, no decorrer da nossa caminhada. Não sei se na escola, se vizinhos, se parentes, talvez alguém que você conheça, ou talvez alguém distante mesmo. E às vezes a gente vê tanta maldade no mundo que acontece, não é mesmo? Quantas notícias que vocês ligam aí à televisão e vocês verem notícias horríveis de pessoas que fizeram coisas que a gente até nem imagina. Como pode ser tão cruel o ser humano? Não é verdade? Muitas vezes a gente pensa assim. Só que nós não entendemos que o mesmo Jesus que morreu na cruz por mim e por você, morreu por eles também. E que Deus é da vontade dele que todos se arrependam, que todos se convertam e vivam. É isso que a palavra fala. Deus, ele é grande em misericórdia. E ele quer que todos se voltem a ele. Ele quer que todo homem se arrependa do seu pecado. E através de Jesus, pela graça, que é o favor imerecido, eles consigam a salvação e ter a vida eterna. Então, nós, como filhos de Deus, e prestando bem atenção naquele versículo que fala em Mateus, como a tia Ana falou no início da palavra, Mateus 5,7. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados não é só felizes, é mais que felizes. Aqueles que são misericordiosos, porque esses vão alcançar misericórdia. Quanto mais você perdoa as pessoas, mais Deus te perdoa. Quanto mais você ajuda alguém, mais Deus te ajuda. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de amor e que a sua bondade, ela vai para todos. Deus, ele faz nascer o sol em cima daqueles que acreditam nele e daqueles que não acreditam nele. Aquelas pessoas que creem em Deus, se elas plantarem em uma terra boa, a terra vai fazer com que nasça as suas verduras, a sua agricultura vai nascer. Se plantar uma flor, vai nascer a flor. Mas aquelas pessoas as quais também não acreditam em Deus, Deus os abençoa da mesma forma. Porque se eles plantarem também da maneira correta, a horta deles vai nascer. O jardim vai florescer. A chuva vai vir sobre eles também. O ar que respiramos, Deus deu para todos nós. Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas. Deus ama a todos nós e ele deu a vida. Tanto é que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem explicação como Deus amou esse mundo. Nós não conseguimos entender como é o amor de Deus. Na verdade, porque o amor é o próprio Deus. Deus é amor. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele quanto nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A chave e o segredo é crer no Senhor Jesus. É todo aquele que nele crê. Aquele que confessa Jesus diante de Deus, diante dos homens. Confessa Jesus Cristo como seu Salvador. Ele está entendendo que ele precisa ser salvo por um Salvador. Porque nós não conseguimos a salvação sozinhos, nós conseguimos a salvação pela graça. Na verdade, nós não merecemos, mas o Senhor, pela sua graça, ele faz um favor para nós.
Então eu quero deixar essa palavra para você, que você não deixe o teu coração ficar endurecido. Quando você perceber que você não está conseguindo perdoar alguém, quando você perceber que você está começando a ficar irado com alguém, muito indignado com alguém, ore a Deus e peça para que Deus mova o teu coração. Muitas vezes nós olhamos as atitudes das pessoas e nós ficamos muito tristes com aquilo. Só que nós não estamos aqui para julgar ninguém. Porque toda pessoa, quando ela faz algo, ela tem um porquê disso. Nós não conhecemos o porquê ela age daquela forma, mas Deus conhece ela desde que os seus ossos ainda não estavam nem formados, quando eles estavam lá no ventre da mãe deles, assim como quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Deus já nos conhecia e Ele já nos amava. A Bíblia é bem clara que fala que Ele nos amou primeiro. Então, Ele te ama. Ele me ama. Se sinta amada pelo Senhor. Se sinta amado pelo Senhor. Você tem um valor enorme. A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, eu quero dizer para você que Jesus te ama e que se o teu coração começar a ficar endurecido pelas coisas que você vê, ore e fala: Senhor, toca no meu coração. Muda o meu coração e me ensina a perdoar. E eu quero dizer mais alguma coisa para você, mais algo muito importante mesmo. O perdão, ele não é sentimento. Você não vai sentir vontade de perdoar e muitas vezes você não vai sentir vontade de fazer a coisa certa, de fazer o bem. Só que nós precisamos tomar a decisão de fazer o bem, a decisão de perdoar. Isso tem um grande valor no mundo espiritual. Isso tem um grande valor na nossa vida, também na nossa vida material. Porque quando nós tomamos decisões erradas, mesmo que a gente não veja o mundo espiritual ele também afeta a nossa vida material, a nossa vida que a gente está vendo aqui. Amém? Então não esqueçam que para que você possa ter misericórdia, você também tem que ser misericordioso. Peça isso para Deus, amém? Vamos orar a Deus agora e vamos pedir para que o Senhor nos dê misericórdia. Que possamos ter um coração misericordioso, que possamos ter um coração que saiba perdoar, mesmo que as circunstâncias não sejam para isso. Mesmo que a gente fique indignado com as coisas que aconteçam, mas vamos pedir para que Deus nos ajude a perdoar. E que jamais a gente venha deixar com que algo fique afligindo o nosso coração. Eu quero dizer para você assim, ó, que a falta de perdão, ela nos impede de chegar a Deus. Amém? Ela nos impede. Então vamos orar, fecha os teus olhos, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, pela vida de cada adolescente que está me ouvindo, de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que o Senhor venha estar me ensinando e também ensinando a cada um deles a perdoar, a ter misericórdia no nosso coração, Senhor. Que possamos, ó Deus, ser misericordiosos para que possamos alcançar também a sua misericórdia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar nos dando, Senhor Deus, a oportunidade, Senhor, de cada dia mais estar próximo de Ti, Senhor. Que nada venha nos afastar da Sua presença, Pai. Senhor, que possamos, ó Deus, ser pessoas segundo o Seu coração, fazer a Sua vontade. E assim como o Senhor não faz acepção de pessoas, que nós também possamos não fazer acepção de pessoas, Pai. Nós sabemos que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é misericordioso. Nós te adoramos, Pai, e te agradecemos pela sua presença em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você saiba perdoar, que você possa ter misericórdia das pessoas e que você possa alcançá-la do Senhor. Em nome de Jesus, tenha sempre a fé no teu coração, guarde a fé e creia que tudo isso que nós estamos passando agora, em toda essa situação de pandemia, ela vai acabar. Mas permaneça fiel a Deus. Amém? Deus abençoe você. Não esqueça de fazer as atividades lá e frutificar para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Um grande beijo da tia Ana. Até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.